Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou seu professor aqui nesse nosso curso maravilhoso de Cálculo 1 com Python. Estamos na segunda aula da semana 3. Se você não assistiu a aula anterior, vale a pena dar uma olhada agora. Vai lá assistir o nosso card aqui em cima, deve ter aparecido, maravilha. Se você não assistiu, pessoal, você vai precisar dos conhecimentos da aula passada. Bem importante. Mas enfim, o que nós estamos falando? Derivada. Como é que faz o cálculo de derivada? Usando uma série de regrinhas interessantes, tá? Muito bem, então vamos à nossa aula, pessoal. O que a gente vai falar aqui nessa aula que a gente não viu na aula anterior? Regra da cadeia. Aham! E o que ela tem de especial? Basicamente, a regra da cadeia, pessoal, ela consiste no seguinte. Suponha que você tem uma função f de x, em que você tem x ao quadrado mais 1 elevado à raiz quadrada disso, ok? Então, elevado a meio. E aí o que acontece? O que você aprendeu antes, as técnicas anteriores para obter a derivada de uma função, não são suficientes para você fazer a derivada dessa função, tá? O que você pode fazer é pensar da seguinte forma. Suponha que, na verdade, essa f de x é uma função composta, onde você tem uma função f de u e, portanto, u raiz quadrada de u, né? U elevado a meio. E depois você pode pensar que, na verdade, essa função u é igual a g de x, tá? É o seu g de x, que já foi dado aqui, né? Então, g de x é, na verdade, x elevado ao quadrado mais 1, certo? E aí, o que você faz? Você pensa no seguinte, olha, na verdade, então, essa f grande de x é uma função composta f de g de x, tá? Ou seja, você pode usar a representação de função composta, que a f grande é uma composição de f com g, tá? É uma composição da função f de x com g de x, tá? Ou f de u e g de x. Ok. Aí o que acontece? Você quer cálculo. Mas como é que isso vai me ajudar, afinal de contas, né? Parece que eu só estou piorando a situação. Mas não é bem assim, pessoal. Veja o seguinte: eu tenho aqui a função derivada de f, né? Que eu quero calcular f grande. O que você vai fazer? Você vai calcular a derivada de f e de g, que são mais simples, usando as regras anteriores de derivação. Mas como é que eu posso fazer isso para a função composta? E aí vem a nossa regra da cadeia, que vai nos ajudar, em princípio, né? Então, vamos supor o seguinte: seja g, a função g, derivável em x e f derivável em g de x, ou u, se você preferir, tá? Aí o que acontece? A função composta f grande é igual a f de g de x, vai ser dada como, né? F de x igual a f de g de x dada por. Aí a regra da cadeia diz o seguinte: f grande de x, derivada de f grande de x, é a derivada de f pequena de g de x vezes derivada de g de x. Tá? Muito bem. E aí, como é que você pode, ou se você preferir, você pode, tem uma outra nossa notação para representar isso, que é a seguinte: se y igual a f de u e u é g de x, ambas deriváveis, você pode escrever aqui, ó, derivada de y em relação a x é d de y em relação a d de u vezes d de u em relação a d de x. Ou seja, a derivada de y em relação a u e derivada de u em relação a x, tá? Ou ainda você pode representar aqui, ó, derivada da função composta f de g de x é derivada de f de g de x vezes derivada de g de x, certo? Muito bem. E aí, o que acontece, pessoal? Toma cuidado com o seguinte, por exemplo, quando eu falo d de y, d de u, refere-se à derivada de y quando esta é considerada uma função de u, derivada de y em relação a u. Ao passo que d de u, d de x se refere à derivada de u quando esta é uma função de x, derivada de u em relação a x. Tá? Ou se você preferir, você pode, se isso estiver tudo muito, muito complicado, faz a seguinte analogia, pessoal. Pensa que você tem uma cebola. E como é que você faz para descascar essa cebola? Você começa por fora até chegar dentro. Então, é como se você tivesse várias derivadas, né? A sua cebola são várias camadas, a sua derivada são várias camadas, e você vai começando do mais externo até chegar ao mais interno, tá?
Então você pode pensar o seguinte: deriva-se a função de fora primeiro e depois multiplica-se pela derivada da função de dentro, né? Essa expressão derivada de fora é derivada de dentro. Imagina a cebola, são recursos para você se acostumar com esse tipo de notação, tá? E aplicar também. Então vamos aplicar aqui nesse exemplo. O que eu tenho aqui? Ó, encontrar f grande de x, derivada, né? De f de x igual a x ao quadrado mais 1 raiz quadrada disso. Então o que eu posso fazer? Eu falo o seguinte, ó, f grande de x, na verdade, é uma função composta de f de g de x. Eu vou dizer, então, que esse cara aqui que está dentro do parênteses é um u, e esse u é um g de x, tá? Que é x ao quadrado mais 1. Então, eu vou fazer a derivada do f em relação a u. Como é que eu faço isso? Subtrai a regra do tombo, né? Que a gente aprendeu na aula passada. Então, tombo o expoente e subtrai menos 1. Dá meio vezes u elevado a menos meio. E a derivada do g é o quê? É a soma das derivadas, né? Você deriva esse cara, vai dar 2x. Esse aqui é uma constante, dá zero. Então, g' de x é 2x. Agora você junta tudo. E aí o que vai acontecer? Você vai escrever aqui, ó, meio de u elevado a menos meio vezes 2x. Só que esse u aqui eu tenho que substituir. Eu vou olhar qual é o valor de u, é g de x, que é x ao quadrado mais 1. Eu substituo de volta aqui, onde está u, né? Só que antes de substituir, o que eu fiz? Eu vi que tem um negativo aqui, né? Então eu vou botar isso aqui dividido por raiz quadrada de u. Só que eu substituí de volta o valor de u aqui, que é x ao quadrado mais 1, e obtive a simplificação final, essa expressão, tá? Muito bem. Uma outra forma, usando a notação de d de y, d de u, d de u, d de x, também é possível de ser aplicada. Vai dar o mesmo resultado, tá? Mas aí você escolhe qual notação você prefere, você fica mais confortável. Então, por exemplo, isso aqui é o u, eu defino como x ao quadrado mais 1, e esse é o y, igual a raiz quadrada de u. Quando eu faço d de y, d de u, eu vou ter, então, isso aqui, 1 sobre 2 raiz de u, ou elevado a menos meio, né? Meio de u elevado a menos meio, ok? Quando eu faço essa derivada aqui. E a derivada de u, pessoal, aqui em relação a x, é você pegar essa expressão e derivar em relação a x. Que aí você deriva esse termo mais a derivada da constante. A derivada da constante é zero, esse cara aqui é 2x, tá aqui. E aí você multiplica esses dois termos, vai dar 2x dividido por 2 raiz de u. E aplicando de volta qual é o valor de u em relação a x, para ficar tudo em relação a x, você tem essa expressão. Ok? É só outra forma, outra anotação de fazer a mesma coisa do que a gente fez antes. Muito bem, agora vem a parte interessante da história. Por quê? Porque eu posso combinar a regra da potência com a regra da cadeia. E aí, meu amigo, aí a coisa fica muito interessante, né? Porque seja n qualquer número real e u igual a g de x, derivável, então, derivada de u elevado a n em relação a x aí você faz a regra do tombo, derivada de n, né, tomba n vezes u elevado a n menos 1, vezes d de u d de x. Por quê? Porque u, na verdade, pessoal, é uma função de x. Então, olha só que legal isso. Eu faço o seguinte, olha, eu derivo esse cara em relação a u, né? Então aqui é como se fosse a derivada dessa função em relação a u, é esse valorzinho. E aqui é o que ficou faltando, né? Desse derivado, porque eu não conheço u, eu só sei que ele é uma função de x. Então é d de u, como é uma função de x, eu não consigo terminar o resto aqui, mas eu sei que tem que fazer a conta quando eu souber, eu conhecer melhor quem que é esse u, tá? Ou ainda, se você preferir, você poderia ter isso aqui, ó. Derivada de g de x elevado a n, em relação a x, é n vezes g de x elevado a n menos 1, vezes derivada de g de x, né? Tá? Só as duas notações aqui são válidas para entender essa combinação da regra da potência com a regra da cadeia, tá? Então vamos ilustrar isso. Suponha que... Ó, lembrando, pessoal, na descrição do vídeo temos todos os materiais. Se quiser, pausa, pelo amor de Deus, pausa. Pega um papel, anota, tenta fazer, para você absorver melhor esse conteúdo que é muito... Quem está vendo pela primeira vez é muito, vamos falar assim, elaborado, né? Não é um conteúdo de fácil digestão. Então, tem que fazer atividade. Matemática sempre é na ponta do lápis. Vamos lá. Então aqui, ó. Vamos lá, ó. Derive
y igual a x ao cubo menos 1 elevado a 100. O que eu faço? Lembra da cebola? A cebola ajuda, né? Não é para chorar, regra da cebola, não, regra da cadeia. O que a gente faz, pessoal? Vamos chamar esse cara aqui de U, ó. E aí, vamos pensar no seguinte, ó. Esse cara daqui eu vou pegar e vou derivar ele, então vai ficar 100. O expoente aqui é 100 menos 1. Então vai ficar o que está dentro aqui, ó, eu derivei o que está dentro, não, o que está fora, desculpa. Então 100 vezes x elevado à terceira menos 1, elevado a 99. Agora eu tenho que derivar o que está dentro dessa expressão, que é o nosso g de x, ó, derivada do g de x. Vamos derivar o que está dentro agora, vezes, né? Eu tenho que multiplicar o que está dentro. Isso aqui, na verdade, pessoal, o que está dentro é 3x ao quadrado menos uma constante vai dar derivada disso zero. E aí fica essa expressão interessante. Você pode multiplicar o 3 pelo 100 para dar 300x ao quadrado vezes x à terceira menos 1 elevado a 99. Tá? Um outro exercício interessante, pessoal, é você ter essa regra, né? Repara que aqui você tem uma função f de x e aqui uma função g de x. Só que a função f de x, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então veja o seguinte, primeiro, para eu calcular a derivada do produto, eu tenho a regra do produto. Né? O que diz a regra do produto? Seja esse aqui um f de x e esse aqui um g de x. Então eu vou derivar o f de x e multiplicar pelo g de x, e vou derivar o g de x e multiplicar pelo f de x. Então eu vou pegar esse cara daqui, vou calcular a derivada dele, tá? Só que para calcular a derivada desse f de x, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Ai, caramba. E agora? Vamos lá, então. Ó. Então, imagina a regra da cebola. Vamos lá, a regra da cadeia, né? Eu peguei e derivei o expoente 5 elevado a 4 menos 1, né? Então, 4u. Quem que é o u? É o 2x mais 1, tá? Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes u elevado à quarta, que é o 2x mais 1, vezes a derivada do que está dentro, que é o derivada do u em relação a x. Como isso aqui é 2x vira 2, isso aqui vira 0. Então, essa derivada aqui vai virar 2, uma constante aqui, que você vai poder multiplicar com 5. E substituindo o u aqui vai dar 2x mais 1 elevado à quarta. 10x vezes 2x mais 1 elevado à quarta. Isso é a derivada de f de x. Falta calcular a derivada do g de x, tá? Ou g' de x. Vamos lá. Então, ó, a derivada do... Vou voltar um pouquinho ali, pessoal. Desculpa aí. Deixa eu ver, pera aí. Opa, não voltei demais. Ah, tá. Aqui tá incorreto, tá? Cuidado, pessoal. Isso aqui é a derivada do g de x. Aqui eu botei f, mas é g de x, tá? Então, veja o seguinte, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou derivar o que está fora, que é esse expoente 4 tomba, regra do tombo, vezes u elevado à terceira, vezes derivada do que está dentro, que é x ao cubo menos x mais 1. Certo? Então aqui vai ficar 4 vezes u elevado à terceira, derivada do que está dentro do expoente aqui, né? Do parênteses. E aí, o que está dentro vai ficar 3x ao quadrado menos 1, isso aqui é zero, vezes esse carinha aqui que a gente já tinha feito a conta ontem, acho que é o 4, 1 ao cubo. Eu substituí aqui, fiz a substituição de volta, né, do valor de u. E aí deu essa expressão para g' de x, tá? Cuidado aqui. Fiz bobagem ali, mas enfim. Não faça a mesma bobagem que eu. Agora então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Ah, aqui tá certo, né? Aqui tá certinho, g' de x. Agora eu vou pegar então e vou lembrar tudo que eu fiz, ó. Vamos fazer um resuminho aqui, ó. Quem que é f de x? É esse cara daqui, ó. Esse aqui é o f de x. Esse aqui é o g de x. Tá aqui, bonitinho. Quem que é o f' de x? A derivada do f de x. Então aqui eu fiz a regra do tombo e multipliquei pela derivada do que está dentro, que deu 2. 10x aqui deu 10 vezes 2x mais 1 elevado à quarta. Quem que é o g' de x? É pegar esse cara e fazer a derivada dele. Então, eu derivei o que está fora e depois derivei o que está dentro. Multipliquei pela derivada do que está dentro. E agora sim eu posso aplicar a regra do produto. Que aí eu pego f de x vezes a derivada g' de x.
São essas as combinações aqui, né? Então, a derivada de f de x com g de x e a derivada de f de x com g' de x. E aí, combinando todas essas contas, se você ainda não desistiu, você vai ter a expressão, você pode até tentar simplificar, mas se você quiser deixar desse jeito aqui, já indica que você sabe o que você está fazendo. Não, não acho que dê para simplificar, então pode deixar nesse formato. Exercício 3, exercício 4, sorry. Vamos sair da frente aqui, ó. Seja a f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1, raiz cúbica. Achar a derivada dessa maravilha. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, ao invés de ter 1 sobre esse valor, a gente vai fazer um expoente negativo, menos 1/3, né? Legal. Chama isso aqui de u. Então, na verdade, f de x é em função de u, né? É um f de u de x, tá? Aí aqui o que vai ser? Você tem que derivar esse cara em relação a u e depois derivar o u em relação a x, que é o que está aqui. Então, derivada de f em relação a u é menos 1/3, u elevado a menos 1, você põe menos 1, fica menos 4/3, derivada de 1 em relação a x. Tá? E aí, essa expressão aqui você pode reexpandir, lembrando quem que é u, que é o x ao quadrado mais x mais 1, elevado a menos 4/3. E agora, lembrando também o que é u, você substitui de volta aqui. Opa, eu fiz bobagem ali, deixa eu voltar. É u. E essa derivada aqui, pessoal, é 2x mais 1, tá? 2x mais 1. Aplicando as regras que a gente aprendeu anteriormente, ok, pessoal? Tem que lembrar a aula anterior. Tem que estar afiado. Não só lembrar, tem que estar afiado. Tem esse outro exemplo também interessante, pessoal, que é h de x igual a x menos 2 dividido por 2x mais 1 elevado a 9. Nesse caso, o que a gente fez? A gente supôs que eu tenho uma função, eu apliquei a regra da cadeia, né? Mas aí o que eu fiz? Eu fiz a regra do tombo primeiro, aplicando na derivada do que está fora. Então, apliquei ali 9, fiz o expoente menos 1, agora eu vou derivar o que está dentro. Só que para derivar o que está dentro, eu tenho que lembrar que aqui é um f de x dividido por um g de x. Certo? Eu tenho que calcular essa derivada. Derivada em relação a x de f de x dividido por g de x. Isso aqui é a regra do quociente. Ai, caramba. Lembra da regra do quociente? Que beleza? Olha só que legal isso aqui. É uma expressão maravilhosa, né? Maravilhonstra aqui, né? Enfim. Aí, você tem que calcular a derivada de f, calcular a derivada de g e depois colocar tudo nessa expressão, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente vai chamar f de x igual é o numerador, g de x é o denominador, e aí eu vou calcular as derivadas, né? A derivada desse cara é uma constante igual a 1, a derivada desse cara é uma constante igual a 2, substitui tudo na expressão, substitui todos esses achados aqui nessa expressão da regra do quociente. Você vai ver, inclusive, que você consegue eliminar 2x com menos 2x, vai ficar 5 sobre 2x mais 1 elevado ao quadrado. Muito bem, então isso aqui é essa derivada, eu tenho que substituir de volta ela na expressão que a gente tinha. Então, relembrando aqui, eu tinha essa expressão, vou substituir de volta, então vai ficar 9, abre parênteses, x menos 2 sobre 2x mais 1 elevado a 8, e a derivada que a gente acabou de achar agora, vezes a derivada que a gente acabou de achar agora. Aqui você pode fazer algumas simplificações, tá? E você consegue chegar nisso aqui, que é a melhor simplificação que você pode ter, tá? Dessa expressão de derivada. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E a próxima semana, então, pessoal, a gente vai falar mais sobre derivadas, mais técnicas de derivadas que existem e técnicas mais sofisticadas ainda para expressões mais complicadas que a gente pode ter em derivada. Bom, é isso. Só que antes disso, a próxima aula dessa semana vai ser para Python. A gente vai ter uma atividade em Python que vai ajudar a gente a exercitar e fixar esses conceitos todos de derivada. Vai ter uma coisa bem bacana em Python e eu estou esperando vocês lá, tá bom? Um abraço e até a aula de Python então dessa semana. Tchau, pessoal!